Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Catiele e hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Andrei. Vocês já conhecem ele foi o nosso primeiro convidado aqui no Kate Space Talk Show. Ele é coach de relacionamentos e ele é terapeuta também. E hoje a gente vai falar exatamente sobre o trabalho dele como coach de relacionamentos. Quer se reapresentar? Oi pessoal, para quem não me viu ainda, meu nome é Andrei Peixoto, vocês podem me seguir lá no Instagram e também aqui no YouTube, que é sempre Andrei Peixoto, né? E enfim, vamos conversar então. Quer que eu comece falando sobre para que serve o coach? Sim, para que serve o coach de relacionamentos? Tá, então basicamente, gente, vocês precisam entender que coach não é terapia, tá? Não? Não é. Porque assim, ó, por isso que hoje muitos coaches são desvalorizados, muitos coaches bons e muitos que são ruins, eles são contemplados, porque tem áreas que não cabem ao coach. E eu como terapeuta, tem áreas também que não cabem a mim, mas cabem a mim como coach e cabem a mim como psicanalista que me forma em dezembro, né? Mas então, numa sessão terapêutica eu uso todas elas, mas é porque eu tenho questão do domínio, né? Sim. E tenho a questão de ter autorização para trabalhar com aquilo, né? Eu vou falar mais tarde também sobre essa questão de o porquê que muita gente não deve procurar o coach e para que as pessoas devem. Mas basicamente no casal, nunca deve ser só um também, porque não adianta a mudança vir só de um, porque vai sobrecarregar aquele um que vai estar no processo de autoconhecimento. É importante, né, que o casal vá junto. Sim. Né? Vocês podem ver também no meu Instagram e aqui mesmo no YouTube, né, que eu sempre deixei uma parte dos vídeos. Eu fiz uma série falando sobre 30 dicas práticas e fáceis, né, de como consertar um relacionamento, né, usando também, falando bastante sobre coaching, mas principalmente em questão da psicanálise, porque não são simplesmente e acho que é isso, né, é questão de evidência científica, né, que eu falei sobre a questão das 5 maneiras de amar, cada pessoa tem a sua. Esse é um dos principais motivos de relacionamentos serem fracassados, né? Cada pessoa tem a sua maneira, né? Tem aquela questão de exigir do outro coisas que a gente não faz, isso não é correto. Se tu não faz isso, tu não pode exigir do outro. E é difícil admitir, né? É difícil admitir. Mas eu fiquei muito feliz com essa questão dos vídeos, muita gente foi falando, principalmente, porque basicamente ninguém comenta nos meus vídeos, né? As pessoas me chamam mais no direct, pra falar, me identifiquei com isso, porque eu sou assim. Uma coisa mais pessoal, né? Sim, uma coisa mais pessoal, porque enfim, como terapeuta também não posso sair falando da vida das pessoas, né? Mas eu fiquei muito feliz que teve uma menina que me chamou, que ela começou a me seguir recentemente, deve fazer, sei lá, uma semana, 2, e ela viu muito esse vídeo das 5 maneiras de amar, que ela pegou e viu, me identifiquei muito, porque eu sempre exigi muito do outro, exigi a maneira que eu me sinto amada, e ela, através do meu vídeo, ela entendeu que cada pessoa tem a sua maneira, e é por isso que os relacionamentos dela estavam sendo fracassados. Legal. E por que normalmente um casal te procura? O que eles estão sofrendo no relacionamento? Pessoas, basicamente, quando o casal me procura, é muita questão da vida sexual não tá bacana, né? As pessoas, sempre tem um que faz muito e um que não faz nada, ou faz muito pouco. Então, basicamente é isso que as pessoas me procuram para conseguirem entender o que está acontecendo e o que levou o relacionamento a ser daquele jeito. Mas um relacionamento não é de fracasso pelas duas partes. Porque assim, se uma pessoa dá muito ou dá pouco, a que está dando muito também está errando. Porque ela não pode fazer isso, ela vai acostumar a outra pessoa, a sempre ter muito daquilo. Ela está tentando suprir o que a outra pessoa não faz. Isso está errado. Porque tu já está acostumando a outra pessoa a ser daquele jeito. E se tu quer que a pessoa seja diferente, tu também tem que mudar. É por isso também que eu senti a necessidade de fazer essa série durante o mês dos namorados. Para as pessoas entenderem, né? Que muita gente acha que a culpa é do outro. Tipo, a gente também precisa admitir quem é que nunca foi uma droga na relação. É muito mais fácil tu julgar outra pessoa, né? Julgar teu parceiro e achar que ele é o problema do que tu entender o que tu também tá fazendo de errado, né? Sim. Por isso que agora, por exemplo, agora eu estou solteiro, mas eu terminei um relacionamento que durou... Isso é quase uma propaganda, hein, gente? Porque eu terminei um relacionamento em fevereiro, né? E eu terminei a formação em coaching em março. Né? Claro, eu não fiz só uma formação em coaching, né? Porque eu tenho o costume de nunca fazer só uma vez a formação das terapias, né? Não, mas coaching não é terapia, mas basicamente as outras também que eu trabalho eu nunca fiz só uma vez, né? E agora, com certeza, eu estou muito mais exigente.
É? Porque assim, ela me conhece bem, eu sou muito exigente pra namorado. Tanto é que esse último Ele é namoro... muito difícil, na verdade. Não, é porque as pessoas que não sabem, eu sou terapeuta dos outros, não de namorado. Ah, entendi. Na tua vida pessoal tu não aplica. Não, é claro que eu aplico. Eu tava conhecendo um carinha tão bonitinho, gente, que mora aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Mas ele começou a me falar como terapeuta, eu peguei e falei, querido, eu tô nesse aplicativo. Ah, ele achou que tava se relacionando com o terapeuta. E daí eu peguei e falei pra ele, não, querido, aqui nesse aplicativo eu tô pra conhecer pessoas, né, pra conhecer caras pra namorar, né. Mas é porque ele me achou no Instagram e viu que começou a desabafar, Sim, né? sim. E daí eu peguei e falei pra ele, se ele quisesse me ver como terapeuta, então a gente não poderia namorar, né? Sim. Porque senão tem toda a questão de transferência, contra transferência e tal, na psicanálise, enfim. Mas daí eu peguei e falei pra ele que não ia dar certo. Sim. E daí eu acabei bloqueando ele, porque ele começou a me ver como terapeuta, ele queria que eu namorasse ele pra ele ser atendido de graça. Eu falei, não, dá licença, né? Vai tomar vergonha nessa tua cara. Vai pagar um terapeuta. Então, continuando, né? Como eu falei que eu estou solteiro e tal, porque eu sempre fui muito exigente para namorados. E pessoas, vocês têm o direito de serem exigentes. Não aceite qualquer um na vida de vocês, qualquer um que não se encaixe nas expectativas de vocês, né? Claro que numa relação a gente precisa ter uma ideia de o que a gente quer e o que a gente não quer. Se o relacionamento já começou sendo da maneira que tu não quer, a pessoa não vai mudar. Porque tu entrou naquele relacionamento sabendo que a pessoa era assim. Então, a culpa não é só dela, a culpa também é tua que se envolveu nessa relação. Isso é bem interessante porque a gente sempre diz, quando tu tá carente, tu não pode procurar uma pessoa porque tu acaba aceitando qualquer coisa. Isso mesmo. Né? E aí as pessoas às vezes vivem a vida inteira relacionamentos fracassados. Isso eu posso falar por experiência própria, viu? Vivem a vida inteira relacionamentos fracassados porque ela acha que o relacionamento é daquele jeito. Sim. Né? Ela não tem aquele conhecimento de eu mereço tal coisa e eu não vou aceitar menos que isso. E a gente não tá falando de merecimento com relação a encontrar pessoas que te dão coisas ou que têm uma vida financeira diferente. A gente tá falando do que ele oferece emocionalmente pra ti. Sim, porque assim, o que acontece? A psicanálise também fala muito disso, né? Em toda relação tem a questão da projeção, porque a gente sempre espera alguma coisa da outra pessoa. E também tem muita questão da identificação. Então um exemplo bem simples, que esse vídeo vai ser bem polêmico, é a questão da traição, por exemplo. Se tu tá com um cara que te trai, é porque se tu não trai, tu tem vontade. Porque assim, se a pessoa... Quê? Não entendi. Sim. Vamos de novo. Se tu tá com alguém que te trai, tá, é porque tu trai. E se tu não trai, tu tem vontade de trair. Porque se tu não tivesse vontade de trair, tu não estaria com o cara que te trai. Porque, assim, mas não... depois que tu sabe disso, né? Sim, tu aceitando a traição no caso. Isso, aceitando. Tá? Porque assim, é claro que tem terapeutas que falam que a pessoa deve perdoar. Eu não perdoo traição. Acho bem sacanagem, né? Eu também. Porque eu penso assim, ó. Fica a dica. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Porque assim, no relacionamento toda a questão da projeção, né? Eu me identifico contigo. Então se em algum momento acontecer alguma coisa que eu não me identifique contigo, tu não tem por que estar com essa pessoa. Eu, por exemplo, e ela, nós somos amigos há mais de 10 anos, porque tem a questão da identificação. Tem coisas que a gente pensa diferente, sim. Mas tem coisas que a gente pensa completamente pensa igual. E é por isso que a gente é amigo até hoje. Se a gente for parar pra pensar, amigos, colegas lá da escola, tem gente que a gente nem dá mais importância. Que nem lembra, né? Que nem lembra, porque tipo, as pessoas tomam rumos diferentes. Ela já morou muito tempo fora do Brasil, mas a gente nunca deixou de perder contato, porque tem essa questão da identificação. E isso acontece muito numa relação também. É por isso que eu digo para as pessoas, né? A gente não deve perdoar a traição. Porque assim, é muito fácil tu falar, perdoa, me desculpa, não vou mais fazer. O cara vai fazer. Por mais que eu seja gay, eu sou homem. Então eu sei, tipo, as pessoas elas só mudam quando elas realmente querem. Né? Então eu também falo muito isso para as pessoas. Tu acha que uma pessoa que trai, ela pode mudar? Ela pode mudar, mas eu pessoalmente acredito que é bem difícil. Porque eu penso assim, ó, a questão da traição não tem a ver só com o ato sexual em si. Também tem a ver muito com a questão para suprir a questão emocional. Porque quando a gente está numa relação, a gente espera do outro aquilo que a gente teve ou não teve na infância. Então, se vocês, por exemplo, estão em relacionamentos fracassados, esperando demais da outra pessoa, é a relação com os pais de vocês que vocês precisam rever. Porque assim, ó, a gente sempre pensa e idealiza numa relação o que a gente teve como parâmetro na infância. Então, se a gente teve um relacionamento fracassado, os nossos pais tiveram relacionamentos fracassados, a gente vai entender inconscientemente, né? Essa é uma questão do inconsciente, que a gente precisa fazer como eles fizeram.
Então, se meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento fracassado, eu tenho que ser que nem eles, porque eu não mereço ser mais feliz do que eles, né? E é isso que eu falo muito para as pessoas. Se vocês não estão dispostos a mudar, não adianta procurar terapeuta e também não adianta procurar coach. Tem uma pergunta bem assim, que eu acredito que antes, alguns minutos atrás desse vídeo, algumas pessoas pensaram que eu pensei. Tu falou, tu não te identifica com alguma coisa que a pessoa termina. Mas isso não iria totalmente contra procurar um coach para tentar resolver o problema? Mas é porque também depende muito do o que abalou o casal, entende? Às vezes é só falta de tempo, às vezes é porque um trabalha demais, um trabalha de menos, ou a questão da dupla jornada, né? Tripla jornada das mulheres, né? Então tem muita coisa por trás, né? Por isso que eu falo, a traição não é só questão sexual, é também questão sentimental. Né? Então, assim, tem gente que perdoa, tem gente que não perdoa, mas... É bem polêmico esse assunto, né? Porque tipo, é uma coisa que mexe muito... com a ferida. É assim mesmo. Te separa desse traidor sem vergonha, meu. Para de ficar te humilhando, palhaço. Mas enfim, tem essa questão realmente da pergunta dela é muito polêmica, porque assim, depende muito do que levou o casal a estar no estado que eles estão. É porque tu pensa, um coach falando, tem algum problema grave, termina, parece um pouco fora do contexto, né? Sim. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, eles falariam que tudo tem solução, e eu não concordo com isso. Sim, eu também não concordo. Nem tudo tem solução, porque assim, por mais que atualmente... Agora vai doer na ferida de muita gente, hein? Assim, nem tudo tem solução. Para de tentar ser mãe do teu companheiro, para de tentar mudar a pessoa que ela não quer mudar, né? Sim. Porque assim, pessoas, essa questão de ser mãe, né? As mulheres, elas também... A gente vive numa sociedade machista e a gente não tem como falar que isso é mentira porque é muito real. Porque a mulher é criada, tipo, se sabe cozinhar, já pode casar. Querido, eu vou aprender a cozinhar pra mim. Pra matar minha fome, pra matar minha fome. Sim, mas as mulheres são criadas nisso, por isso que eu também espero. Tipo, a mulher só é completa se ela tem filho. Não, a mulher não é obrigada a ter filho. E tem muito isso também. Porque assim, se a mulher, né, a mãe do marido, ela sempre deu tudo pra ele, o que o marido vai procurar? Uma mulher que dê tudo pra ele. Se a mãe da mulher, a mãe da esposa, sempre deu tudo pro marido, a mulher vai entender que como mulher, como esposa, ela também precisa dar tudo pro marido dela. Por isso que assim, por isso que muitos relacionamentos estão fracassados, porque a gente busca como base as nossas relações maternas e paternas, né? Então, por exemplo, um casal que vive se juntando e separando, isso vai influenciar muito na psique das crianças também. Não falando agora da questão do coaching, porque isso também não cabe ao coaching, né? Mas em relação ao psicanalista. Gente, porque assim, as pessoas não veem como terapeuta e como coach e também acham que a minha vida é maravilhosa, né? E eu posso dizer que não é. É bem difícil, né? Mas um exemplo também, depois que eu me tornei terapeuta e durante toda essa formação em psicanálise, que demorou 5 anos, eu também pude entender o porquê que eu traía os namorados, né? Porque eu também já tive namorados, eu também já traí, né? E hoje sinto vergonha do que eu fiz, mas eu consigo entender na época o porquê que me levava a trair. Tu pensava, o que passava pela tua cabeça, né? Que a gente muda também, a gente evolui, cada vez a gente pensa de uma forma diferente. Sim, mas é porque também tem muito aquela questão do não merecimento, por exemplo. Quando a gente conhece alguém que está acima do nosso nível, a gente acha que a gente não merece aquilo, né? Então eu inconscientemente preferi o quê? Ir para a vida sexual. Então prefiro que ele saia da minha vida por uma traição do que ele terminar comigo por qualquer outro motivo. Ao invés de aproveitar, eu, enfim, trair. Esse não merecimento seria com relação ao quê? Assim, que a pessoa tem, o que a pessoa é, o que seria um não merecimento? Então, pessoas, basicamente essa questão do não merecimento é o nosso inconsciente absorve, né, isso que eu estava falando, das relações, né, que nós tivemos na infância como base. Não só a questão de mãe e pai, mas também tios, avós, todas aquelas pessoas que estavam perto da formação da psique da criança, a criança vai entender que ela precisa fazer que nem eles. Então, se ela conhecer alguém que é de um nível muito superior ao dela, ela vai entender que se a minha mãe não teve isso, se meu pai não teve assim, não teve isso, eu também não sou digna de ter. E isso aconteceu muito comigo. Eu agradeço muito a psicanálise ter chegado na minha vida para eu conseguir entender o que estava acontecendo comigo, porque eu sabia que eu não queria trair ele, mas eu acabava traindo, porque tinha essa questão do não merecimento. Se a minha mãe e meu pai não tiveram uma vida feliz, um relacionamento feliz, eu não sou digno disso. É claro que eu me dei conta disso no 6º relacionamento, né? Porque enfim.
E depois disso, porque foi depois desse sexto relacionamento, eu consegui entender que eu era digno sim. E todos os meus relacionamentos depois foram muito bons. Né? Porque assim, até hoje eu sou amigo da maioria dos meus ex-namorados. Porque eu penso assim, não é porque o relacionamento terminou que as pessoas devem, né, terminar, romper as relações. Porque assim, além de tudo, vocês podem ser namorados, esposas, maridos, mas além disso tudo, vocês são amigos. Então, É a base do relacionamento também, né? Tu começa ali na amizade e que se transforma em outra coisa, né? sim. Outra coisa, vocês podem ter relacionamentos fracassados por estarem errando numa única coisa: carência. Se vocês Carência. conhecem alguém em um mês e já estão casando, vai dar cocô. Não façam isso. Não que vocês tenham aquela questão de ser polido, de esperar anos. Não, pessoas. Mas em um mês vocês não vão conhecer a pessoa que Às vocês vezes vão tu passa morar junto. anos e não conhece a pessoa, né? Sim, eu fico pensando, gente do céu, eu tenho amigos e amigas que assim, gente, conheceu um mês ou dois já estão casados. Como assim? Mês passado tu tava solteiro. Tipo, por favor, né? Depois não adianta ficar chorando, porque Pode isso aí ser não de tem. dar o tempo das coisas acontecerem também, né? Sim, Eu não posso falar isso porque eu já fiz isso, né? Já conheci, na outra semana a gente tava praticamente morando junto. Aconteceu isso comigo. E eu não acho que tenha dado errado por essa questão. Deu errado porque eu realmente não conhecia a pessoa e até hoje eu percebo que eu não conhecia a pessoa, sabe? Cada vez é uma surpresa nova. Mas eu acredito que se desse mais tempo, realmente eu teria visto coisas que eu não tinha visto, né? Coisas negativas com relação àquela pessoa. Então isso faz bastante sentido. sim. E uma pergunta. O que tu acha que pode ser resolvido? Que tu mencionou a questão de tempo e o que não pode ser resolvido num relacionamento? O que não pode ser resolvido é a questão da traição. A questão da traição ela não pode ser resolvida. Porque eu penso assim, não adianta estar ali falando com o coach falando o que precisa ser feito, ou não só o coach, mas enfim, outros especialistas, se a pessoa não vai fazer. Né? Eu deixo de atender muita gente, porque assim, se vocês forem ver, atualmente eu tenho cerca de 350 seguidores no Instagram. Mas apesar de ter poucos seguidores, não é todo mundo que eu atendo. Porque eu penso assim, não, isso não é pra mim, e isso eu poderia atender, mas a pessoa também às vezes só quer estar ali porque dizem pra ela fazer. Ou tem vezes que a pessoa, já teve uma pessoa que me pagou adiantado, mas daí com o que ela tava falando e tal, eu simplesmente devolvi o dinheiro, né? Tipo, não, eu não tenho condição de atender isso, porque assim, se tu não tá aberta pra receber um processo, tu não tem o porquê estar ali, porque tu só vai perder o dinheiro, né? Porque eu penso assim, eu sou muito ético em relação a isso. Se eu preciso de dinheiro, sim, todos nós precisamos, né? Mas eu também não posso iludir a pessoa, porque senão depois é o meu nome que fica sujo. Ah, paguei sei lá quanto a sessão e não adiantou nada na minha vida, porque tipo... Tu quer ajudar a pessoa realmente, Sim, né? né? Não quero só pegar um dinheiro, porque tipo, depois é o meu nome, tipo, ele cobra tanto, eu paguei tanto e não adiantou na minha vida. Foi porque a pessoa não quis. Mas pra eu não passar por isso, eu prefiro às vezes não atender as pessoas. É bem ético, né? Porque muitas pessoas pensam, muitos profissionais pensariam somente no No dinheiro. tá pagando, eu vou fazer o que eu sei, se ela quer aplicar o problema dela, né? Uma coisa bem mais superficial. É legal quando tu realmente te preocupa com o que a pessoa vai ter daquilo, né? O retorno que ela vai ter. Sim. É por isso, por exemplo, né, se eu me preocupasse tanto com dinheiro, eu ia fazer lives gratuitas. Porque assim, ó, as minhas lives, elas têm tanta qualidade quanto o atendimento presencial. Claro que eu não me aprofundo tanto, não faço várias técnicas, né, mas sempre faço umas 2 ou 3, se vocês forem ver. Por exemplo, uma outra terapia que eu trabalho é a PNL, que é a Programação Neurolinguística, né. Na questão, quando eu fiz 2 lives sobre PNL, uma sobre autossabotagem e a outra sobre inteligência emocional, e todas elas, nas 2, eu fiz tipo 3 ou 4 técnicas ali, né, para as pessoas realmente terem essa questão do autoconhecimento, terem essa questão de parar de se autossabotar, né. Eu, por exemplo, no 6º namoro, por mais que fosse um cara que assim, ó, o cara que eu idealizei, eu não me achava digno de ter aquele cara na minha vida. Então o que? Eu me autossabotava, porque eu não me achava digno. E é isso que as pessoas também precisam entender, né? Essa questão de autossabotagens, o porquê que elas não se sentem merecedoras, né? Porque isso tudo tem a A ver gente com a pode inclusive infância. fazer um vídeo sobre isso também, né? Da autossabotagem, que é uma coisa tão inconsciente, mas que é presente no nosso dia a dia. É impressionante, né? Acontece alguma coisa, tu às vezes tu pensa, bah, mas por que eu, né? Por que eu? Porque não é outra pessoa? Tanto coisas ruins quanto coisas boas. Sim.
Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro também são 3 palavras, né? Isso aqui, coach. O que é coach? Tá? O coach é a pessoa que trabalha usando o processo do coaching, tá? E daí a gente tem o coachee, né? O coachee é a pessoa que a gente atende, o cliente. E tem o coaching, que daí é todo esse processo. Acho interessante também falar essas 3 palavras. Então tá, vamos finalizando esse vídeo já. E o André gostaria de deixar mais uma palavrinha para vocês que estejam passando por qualquer coisa no relacionamento, sejam elas boas ou ruins. Então, pessoal, só para lembrar, tá? Se vocês tiverem com algum problema de relação, vocês podem me procurar, porque com certeza eu não vou usar só o coaching, eu vou usar outras técnicas, mas vocês também podem procurar pela minha série que eu fiz lá no Instagram com 30 vídeos, né? Falando sobre essa questão de relacionamentos saudáveis, né? Enfim, falei sobre autoaceitação, sobre as 5 maneiras de amar, falei sobre idealizar as coisas nos outros, né? O parceiro ideal para cada um, enfim. Foram mais de 30 vídeos, né? Enfim, espero que... Hoje tu já vai aprender bastante coisa também. Com certeza, porque assim, eu sou muito objetivo nos vídeos, né? Os vídeos realmente duram 3 ou 4 minutos, mas sempre com maneiras bem simples, assim. Legal. Então, esperamos que tenhamos ajudado de alguma forma, né? Obrigada por assistir esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e conhecer o canal do André também, o canal tanto do YouTube quanto do Instagram, tá? Muito obrigada e até a próxima quinta com o K-Space Talk Show. Tchau! Tchau!